Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é o setor de café. A gente começa a observar aí no mercado alguns operadores, produtores preocupados já com a produção de 2022, principalmente relacionado a essa intensa irregularidade no clima que a gente vem acompanhando aí nesse último ano. Mas para a gente entender se já dá para saber os impactos para a próxima produção, nós convidamos hoje aqui então José Braz Machelli, ele é engenheiro agrônomo e fala em nome da Fundação Procafé. Machello, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde a você, Virginia. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Nós vamos tentar dar uma perspectiva, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer agora, né? Nesse futuro próximo, né? Mas a gente vai tentar mostrar como está a situação hoje, né? Perfeito, era isso que eu ia te perguntar, Machello. A gente, nesse momento, o senhor consegue trazer o quão impactado está a condição do solo, né? Mas para falar em quebra de produção, o que deve de fato acontecer, ainda é muito cedo para falar em 2022, né, Machello? Falar com certeza, com precisão, o que deve ser essa próxima produção aqui para a gente. A perspectiva, depois dessa safra baixa, seria de uma produção alta. Mas quem está vendo aí no campo, que o café cresceu um pouco menos do que devia, em função exatamente desse clima irregular, temperatura, pouca chuva, falta de água, né? E a gente tem as medições feitas em várias estações, no sul de Minas, no Triângulo, na Mocha, na principal região cafeira de Café-Ará. Né? Então, a gente vê que os ramos cresceram assim, desde o ciclo, nesse ciclo agrícola, cresceram então, em torno de 7, 8 pares de folhas. Né? Seria um número normal se o café tivesse com carga. Porém, como as plantas estão com pouca produção, a maioria, então deveria crescer um pouco mais, porque no ano que a planta produz pouco, ela vegeta mais, ela cresce mais um pouco, para poder recuperar a produção no ciclo do ano seguinte. Né? Então, o número de nós está um pouquinho abaixo. Quando a gente compara, então, às vezes, numa lavoura que é feita irrigação, aí a gente vê que essa lavoura irrigada normalmente tem 2 nós a mais, ou seja, tem 2 rosetas novas para dar frutos. Né? Além disso, a gente vê que o internode é mais curto e as folhas, quando elas se formam com pouca umidade, elas ficam de um tamanho menor, né? Porque elas não crescem a área total da folha. Fica uma folha menor e o internode é mais curto. Esse internode mais curto, ele não seria problema normal, mas acaba sendo porque o internode mais curto, ele não permite um grande número de frutos ficarem, porque tem um espaço normal entre um nó e o outro para se situar as rosetas de flores depois de frutos. Né? E essa falta de chuva está levando a um estresse muito preocupante. Né? Se a gente considerar, você pode mostrar aí, por favor, as curvas de balanço das nossas estações, primeiro no sul de Minas. São 2. A de Varginha, que é em torno de 1.000 metros de altitude, 1.000 e pouco, e a de Boa Esperança, que é um pouco mais abaixo. Então, a gente vê o seguinte, a curva em vermelho é a curva normal que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, é o clima normal. Né? Aí vem o verde, é o que aconteceu em 2020. Teve um estresse hídrico grande, a gente vê que a curva vem aqui embaixo, chegou a 200 milímetros, até 300 milímetros no sul de Minas de 10. E você vê que a curva em azul, que é o ano 2021, já está vindo abaixo da própria curva de 2020, tanto aqui em Varginha como em Boa Esperança. Vamos ver agora, então,
vocês colocam aí a curva do triângulo, Patrocínio e Araguari. São duas áreas bem representativas da cafeicultura do triângulo. Está acontecendo a mesma coisa. Então, a linha azul está bem abaixo da vermelha e da verde. Ou seja, o déficit hídrico já começou aqui em maio, em geral, quando normalmente, na maioria das regiões, principalmente sul de Minas, vai começar lá para agosto. Então, a gente pode ver também, coloca aí, por favor, a curva da Mogiana. Essa realmente está crítica. Ela mostrou um déficit aqui já a curva azul, um déficit aqui já em janeiro, fevereiro, subiu um pouquinho em março, houve um armazenamento de água no solo, disponibilidade do solo, mas a partir entre abril e maio ela já entrou em déficit, entrou abaixo de zero. Né? E está muito distanciada, muito abaixo, inclusive da curva de 2020, que foi uma curva. Então, o que a gente está prevendo, logicamente, dentro do normal, a gente sabe quanto é que vai ter de evapotranspiração, quanto a planta vai perder, a planta e o solo vão perder de umidade. Pelo menos no sul de Minas, perderia pelo menos uma média de 60 a 70 milímetros por mês, julho, agosto e setembro. Né? Acumulando isso aí mais 70 vezes 3, daria 210. Onde o déficit já está, por exemplo, em Boa Esperança, já está com 100 milímetros, em Varginha, no final de junho, já está aqui, já entrou em déficit aí, em torno de 10 milímetros. Né? Então, somando com essa expectativa de déficit em função do que ocorre em anos normais, quer dizer, do que a gente conhece de chuva e de transpiração, evapotranspiração nesse período, tudo indica que vai chegar lá em setembro com um déficit acima de 200, entre 200 e 300 milímetros. Umas regiões mais, outras menos. Então, além do menor crescimento da ramagem, o que vai acontecer, e é o mais importante, é o enfolhamento do café. A folhagem do café é que dá sustento à floração, à frutificação e depois o pegamento desse frutinho. Né? Então, o que acontece com a falta de água? Falta de água, a planta ela vai perdendo folha. Começa pelas mais velhas, amarela, cai, amarela e cai, amarela e cai. A planta, ela suporta uma desfolha depois da colheita, normal, com a colheita, trabalho de colheita, alguma doença, alguma praga, etc. 50%, 60% de folhamento já está bom. Mas abaixo disso vai prejudicar muito o pegamento da florada. Então, essa previsão agora, essa expectativa agora, é uma expectativa pior no momento, se não chover mais, né? Como normalmente não é esperado. A situação de déficit lá no período de floração e depois pegamento do frutinho é um déficit maior do que ocorreu em 2020. A gente sabe o que ocorreu, do que ocorreu em 2020 para 2021, que prejudicou bem a safra de 2021, que a gente está vendo ela aí prejudicada, em termos de quantidade, rendimento no beneficiamento, um pouco maior de xoxo, moca, isso a gente já falou numa última apresentação que a gente fez. Né? E, Matiela, então, pelo que eu entendi, vamos por partes. A gente tem essas curvas, eu vou pedir até para o meu técnico do estúdio deixar aqui na tela a curva de Varginha, para a gente ver, para conversar com o senhor. A gente tem nessa curva, então, essa linha verde que representa o ano passado, ano de 2020, que já chama muito atenção, e essa linha azul
que representa, então, esse ano que a gente está, 2021, indica uma tendência da gente chegar lá na época da florada, na época da estação chuvosa, com déficit hídrico mais acentuado do que a gente observou em 2020, no ano passado. É isso, então? Primeiro a gente vê que ele antecipou, porque a curva de 2020, ela cruzava a linha de zero, que é a linha verde, ela cruzava, essa linha verde cruzava entre aqui em junho e julho, né? E este ano ela cruzou aqui entre abril e maio. Então, essa foi um déficit ainda pequeno, mas precoce. Quer dizer, quanto antes, mais prejudicial. Ou seja, a planta vai passar mais tempo em déficit. E aí, parece que agora juntou a linha com a outra. Ou seja, normalmente vai seguir o mesmo caminhamento. Ela juntou com a linha de 2020, né? 2021. Então, pode concluir, Marcelo, desculpa. Então, não havendo chuva, agora em julho, agosto e setembro, que é o período que normalmente não chove, ela vai chegar num déficit lá embaixo, acima de 200 milímetros. E a gente sabe que a planta de café, ela suporta 2 meses, assim, déficit, mas que acumula, no máximo, aí uns 100 milímetros. Né? Acima de 100 milímetros, com certeza, vai prejudicar a produtividade. Tanto é que esse é o limite que a gente adota ou não a área para irrigação. Né? Isso que eu ia perguntar para o senhor. Essa condição que o senhor está trazendo para a gente hoje, ela é tanto para a área do produtor que não tem irrigação e para quem tem irrigação, como é que está? O cenário também é preocupante? Não, para quem tem irrigação que fez o correto, ele deveria vir irrigando até agora, um mês de junho, até agora. Ou tem duas opções. Reduzir essa água pela metade, uma terça parte, para não dar um estresse de uma vez, por um período maior, pelo menos 3 meses, e voltar a irrigar lá em meados de setembro. Uma outra opção é levar agora o solo cheio, por exemplo, até junho, e dar um estresse de julho a agosto, que é o período que vem fazendo a colheita. Né? A partir de meados, aí vai fazendo o acompanhamento do estágio dos botões. Se o botão já tiver desenvolvido condições, no estágio, condições que ele vai se envolver com a retomada da água, ele vai determinar qual época que ele volta a irrigar. Né? Então, tem essas duas opções na irrigação. Adotar uma água menor, para a planta sentir um pouco menos, ou cortar e voltar mais cedo. Né? E, Marcelo... Mas quem irrigou até agora ainda não está com déficit, porque preencheu as últimas irrigações, ele preenche o reservatório que a gente considera 100 milímetros. Né? Preenche o solo com umidade até uma profundidade, e essa aí é suficiente para aguentar. A planta vai gastando essa umidade do solo por esses meses em seguida, sem passar os 100 milímetros de déficit. Marcelo, a gente sabe que agora tem como característica não chover mesmo no Parque Cafeiro, mas em setembro, no retorno da estação chuvosa, outra coisa que me chama a atenção é a gente tem a elevação das temperaturas. Isso também é uma preocupação diante desses estresse hídricos que a gente está passando nesse momento? À medida que eleva a temperatura, a perda de água pela planta é maior. Né? A falta de chuva e mais temperatura acelera o déficit da planta, porque é uma função das duas coisas. A planta transpira mais, o solo evapora mais, então a perda de umidade do solo é pela evaporação do solo
e pela transpiração da planta. Então, com o aumento da temperatura, todas as duas coisas aumentam, né? E se não tiver chuva, o estresse vai ser maior. Qual que é a data limite que a gente consegue esperar por essa chuva, Marcelo? Olha, difícil em dizer, porque a chuva agora seria boa, por um lado, seria ruim pelo outro, né? Uhum. Seria boa para completar a água do solo, para a planta ir aguentando, esfolhando menos. Seria ruim pelo aspecto da colheita, porque muita gente não acabou a colheita, está no meio da colheita. Então, a chuva sempre atrapalha tanto a operação da colheita, mas principalmente também a qualidade, né? O período seco sempre favorece a qualidade, né? Mas a perspectiva da gente, pelo que a gente tem visto a previsão, é de chuva pouca ou nenhuma nesses próximos meses, né? A gente não tem bola de cristal para ver, né? Mas dentro da normalidade não chove, né? Pode até chover mais assim no Paraná, mas à medida que vai chegando mais aqui para o polo maior de cafeicultura, na região do Cerrado, sul de Minas, etc., essa chuva, pelas previsões aí, vai sendo chuvinha pouco, porque a chuva agora teria que ser para repor, quando está com zero, precisaria 100 milímetros de chuva, né, para repor 100%, quer dizer, o reservatório do solo. A gente considera reservatório ideal em torno de 100 milímetros. Né? Qualquer chuva ajudaria um pouco, né? Além disso, tem as questões de temperatura baixa, né? Tem esses outros fatores aí que estão meio arriscados, né? Então, para a gente começar essa recuperação no solo, a gente precisaria hoje, nas principais áreas de produção do país, de pelo menos 100 milímetros de chuva. É isso, Marcelo? Para repor 100% do solo, para ele gastando esses 100 milímetros durante os 3 meses de julho, agosto, setembro. Entendi. Né? Pelo menos isso. Né? Chegaria com déficit, mas um déficit, quer dizer, se, como eu falei, se nesses 3 meses perde em torno de 60, 70 milímetros por mês, que são meses mais frios, a evaporação e a transpiração são menores em função da temperatura mais baixa no inverno. Quando chegar no verão, não, aí se não chover, aí precisa de 100, 120, 150 milímetros por mês, porque aí a evapotranspiração é maior, né? Então, para repor, quer dizer, se fosse alguém, assim, eu tenho condição de irrigar, chegou em junho, ele tem que chegar com a caixa cheia com 100 milímetros, para poder passar esse período em seguida sem irrigar. Ou seja, assim, na condição ideal de irrigação, o que a gente preconiza hoje é isso, né? No conhecimento que a gente tem. E, Marcelo, a gente está no inverno, não posso de deixar perguntar para o senhor. A gente teve aquela geada na última semana de junho, que atingiu algumas áreas do Parque Cafeiro. Isso traz alguma preocupação? A gente tem uma nova massa de ar frio prevista para entrar em São Paulo, tem no Paraná também, agora nessa próxima segunda-feira, dia 19. Isso traz alguma preocupação para a safra do ano que vem também, essa onda de frio, essas ondas de frio que a gente deve ter aí até acabar o inverno, lá em agosto? Claro, logicamente, um gato escaldado tem medo de água fria, né? Porque acontece o seguinte, a geada ela é prejudicial porque queima parte dos tecidos. Queimou folha cai, logicamente, é como se fosse um efeito de uma seca brava, né? Ela prejudica exatamente a produção do ano seguinte. Pouca condição de prejudicar a safra atual, a menos algum fruto verde que ainda tenha, uma variedade meio tardia que ainda estava com fruto mais verde, então chega a causar o que chama o verdeado, é o preto verde. Então fica um verde escuro, com uma camada escura, né?
e, logicamente, não acaba de amadurecer. Mas o efeito maior é na safra do ano que vem. O que a gente sabe, não tem uma previsão, né? E essa frente fria da agora dessa semana, ela não é tão brava assim. Os serviços meteorológicos estão dizendo que ela é um pouco menos severa, ou menos fria, uma frente fria, menos fria do que a que deu no início do mês, né? No final de junho e início de julho. Né? Mas o que se divulga aí é que aí sim, no final do mês de julho, é uma previsão de muito tempo antes, né? Que a gente está meados de julho. Mas sem ser essa próxima agora da semana, do final do mês, essa tem uma previsão numa massa mais severa. Ou seja, o período de geada mesmo, ele sempre deu mais geada entre 15 de julho e 15 de agosto, se olhar os últimos 100 anos. Né? É o período realmente período que concentra a friagem. Mas também deu geada em setembro. Né? Então, ninguém sabe, na verdade, é uma hipótese. Né? Mas, se der uma geada que possa pegar mais lavoura, muitos produtores ficaram até bem prejudicados, mas, no geral, ainda não prejudicou muito. Né? O caso de alguns é severo, mas, como assim, no conjunto, né, no universo de produtores, a geada ainda foi pequena. Né? Mas, se, com esses agravantes todos, do clima seco, mais a geada, né, e numa expectativa de uma safra maior, o custo de produção crescendo, né, vai desanimar muita gente, porque só a pessoa que pega a geada pode dizer o sentimento que ele teve, né? De tristeza, de frustração, de um dia para outro ver o esforço dele indo de água abaixo, né? Matiele, então daqui para frente a gente tem essa preocupação, então já com 2022, que na teoria voltaria a ser de uma safra cheia para o Brasil, de ciclo alto, mas a gente tem que frio, o senhor trouxe que tem uma previsão para o final do mês que deve ser mais intensa do que essa que eu mencionei anteriormente, e também no retorno da estação chuvosa que a gente precisa torcer para que ela não atrase esse ano. É isso então, Marcelo? Também, você pegou o ponto certo, né? Além dessa previsão que eu falei até setembro, muitas vezes a chuva vai em outubro. Já teve anos, se não me engano, foi em 2014, se não me engano, que ela só veio em meados de dezembro. Então é o seguinte, se a planta está com a secura, lá está sentindo, quanto mais tempo durar, né? Então, já que a chuva parou meio cedo, o ideal é que ela voltasse quanto mais cedo. Né? Esse aí seria o cenário ideal. Mas a gente sabe que até setembro, até início de outubro, praticamente não é considerado um período de chuva aqui no Centro-Sul, né? Na área cafeeira em geral. Né? Matiele, eu agradeço sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo o espaço aberto, se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem para o nosso cafeicultor que está nos assistindo, fique à vontade. Não, a mensagem que a gente deixa é que a gente sempre acredita e tem que continuar lutando. As partes do ambiente, a gente aos poucos vai tentando reduzir o efeito, né? Rezar um pouco também para não dar geada, né? E a rentabilidade no momento está boa, então a cultura do café está numa fase boa. Como eu falei, os custos estão aumentando, o adubo, todos os insumos aumentaram muito, né? Mas ainda tem uma perspectiva boa. Então, a gente torce para que o clima não seja tão severo como parece, né?
poderia ser, e para a pessoa recuperar, né? Porque muita gente viu o preço agora bom do café, mas não tinha pouco café, né? Então, para ver se continua a situação quando o produtor vai ter café. Então, quem deseja é isso. Marcelo, muito obrigada. O convite fica aberto para o senhor voltar mais vezes. Tá bem. Obrigado a você, Virgínia. Portanto, essa foi a nossa conversa com o José Braz Marchelli, ele que é referência na cafeicultura aqui no Brasil, que trouxe para a gente aí que o cenário agora, a partir de agora, já começa a pensar de fato na safra de 2022 e as incertezas que a gente tem em relação ao clima. O Marcelo frisou bem que a estação chuvosa entre uma safra e outra ela foi bem curta. O ano passado a chuva ela foi muito irregular, começou mais tarde, mas também parou mais cedo, o que acentuou aí de maneira bastante expressiva o déficit hídrico. Agora, no inverno, a gente ainda tem a preocupação com as geadas e tudo isso pode trazer problemas para 2022. O Marcelo trouxe para a gente que ainda é muito cedo para falar em quebra na safra do ano que vem, mas que a tendência, se a chuva continuar da forma que vem se comportando e que se comportou nesse último ano, é muito provável que o produtor tenha problema de novo por conta dessa irregularidade. Tudo isso é uma questão que a gente precisa continuar acompanhando. Além da seca, desse déficit hídrico, a gente tem agora também a questão da geada. A gente tem a previsão aí de 2 massas de ar frio para passar pelo Parque Cafeiro nos próximos dias, de acordo com o Marcelo. E se por um acaso as previsões se confirmarem e elas forem fortes, também pode trazer algum tipo de problema para 2022. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue e já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.